Abençoado, sou Ferreira Guimarães, a voz do invisível, social e eclesiástico. Quero te pedir a gentileza aí de dar um like aí no nosso vídeo, se você puder se inscrever no nosso canal, para podermos angariar recursos para a nossa missão entre os menos favorecidos. E hoje, nessa reflexão teológica cristã social, eu vou estar dando um bilhete deixado junto a uma criança enjeitada no ano de 1760 do Brasil colônia. Rogo a vossa mercê queira ter a bondade de mandar criar este menino com todo o cuidado e amor. É este menino filho de pai nobre, e vossa mercê fará a honra de lhe criar em casa que não seja muito pobre, e que tem escravas que costumam criar essas crianças. Abençoado, adultério, pobreza extrema, orfandade. O abandono de crianças durante o período colonial brasileiro estava, via de regra, associado a um desses elementos. A colônia Brasil reproduzia um padrão de comportamento identificado na metrópole, Portugal, na Europa. Aqui, como lá, a prática não era carregada de uma condenação moral, mas havia quem se mobilizasse para conter a alta mortalidade de crianças enjeitadas. Isso porque era muito comum deixar o recém-nascido largado em matagais, depósitos de dejetos, lugares em que sobreviver seria uma grande improbabilidade. Esse espaço foi substituído, tempos depois, pelas câmaras municipais e pelas Irmandades da Misericórdia. As câmaras municipais tinham uma função de administrar as vilas e cidades por meio das posturas e que visavam tornar as práticas locais compatíveis com as regras gerais do Império Português. Além disso, havia a função fiscalizadora sobre as condições da vida urbana, abastecimento de gênero, de subsistências, salubridade, higiene e outros. Desde o século XV havia em Portugal as Irmandades da Misericórdia, que a partir da ideia de elogio da pobreza típico da Idade Média, estimulava os ricos a exercerem a caridade para ascender o céu, para ir morar no paraíso, desde que pagasse suas indulgências. Para tanto, atendia os pobres, aos doentes, os presos, alienados, aos órfãos desamparados, aos inválidos, às viúvas, pobres e aos mortos sem caixão. Os mais afortunados auxiliavam os desvalidos, exceto os escravos que deveriam ser cuidados por seus donos. As primeiras misericórdias coloniais foram fundadas ainda no século XVI, sendo da Bahia o mais antigo. No século XVII, em função sobretudo da busca pelo ouro na região das Minas Gerais, o número chega a 21 irmandades. Os membros eram recrutados geralmente entre os indivíduos mais abastados da sociedade, mantidas com as anuidades pagas pelos irmãos, dos juros sobre os empréstimos concedidos, da renda de propriedade e de bens herdados, dinheiro de terra e escravos. Era comum também que fiéis em penitência depositassem esmola nas rodas, espécie de barris de madeira aberto em um dos lados, que eram instaladas nas casas da misericórdia. Essas esmolas podiam ser alimentos, remédios, dinheiro e outros benefícios. Mais tarde, é que as crianças passaram a ser também depositadas nessa roda. Então elas passaram a ser chamadas de roda dos expostos ou roda dos enjeitados. As primeiras rodas no Brasil foram construídas ainda no século XVIII, na Bahia, em 1726, e no Rio de Janeiro, em 1738. A mortalidade entre as crianças era alta por conta da falta de higiene, de alimento nos abrigos. Crianças expostas morriam antes de completar um aninho de vida. As sobreviventes eram alocadas em famílias que recebiam pagamentos da misericórdia em troca dos cuidados até os 7 aninhos. Depois disso, a criança pagava sua estadia com trabalho infantil obrigatório e que, graças a Deus,
hoje é coibida pela Constituição Federal de 88 e a Lei 8.069 de 90, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Em cidades e vilas que não contavam com a roda, as crianças eram deixadas nas portas das igrejas. Geralmente as crianças escravas não eram enjeitadas, seus senhores as vendiam antes disso. Quando acontecia de aparecer um enjeitado negro, escravo, era porque se desejava, dessa forma, livrá-lo da escravidão. As casas das misericórdias, assim como a ordem religiosa, priorizavam a execução do rito do batismo infantil. Temia-se que, sem a sua realização, caso a criança viesse a morrer, ela não alcançaria o paraíso. Como a chance de óbito era muito grande, a preocupação fazia sentido numa sociedade profundamente marcada pela religiosidade católica. Fatidicamente, atualmente no Brasil, a roda dos enjeitados e dos expostos foram ampliadas para outro sentido, para a condição econômica social da criança e do adolescente. Independentemente de cor, raça, etnia, basta que sejam de famílias pobres, que moram em favelas, em comunidades carentes, ou que residam na rua das bocas de fumo, já são enjeitadas, já são estigmatizadas. Ah, essas crianças são as sementinhas do mal, são elas até mesmo acusada dos escândalos políticos lá do Congresso Nacional em Brasília, do Supremo Tribunal. Elas são culpadas, são sementes do mal. Temos que exterminá-las. E como essa tragédia humana não bastasse aos atual expostos enjeitados, nesse momento de pandemia, público notável, tem-se suas únicas refeições diárias, as merendas escolares das escolas nas comunidades pobres, desviada por políticos corruptos e gestores públicos para as suas campanhas eleitoreiras ou enriquecimentos ilícitos. Querido, resta-nos então uma reflexão. E nós, líderes religiosos, que até mesmo lotados no gabinete de tais corruptos, com o nosso discurso de santidade, com nossos livros religiosos debaixo do braço, passamos por essas crianças e adolescentes enjeitados sociais e hipocritamente fingimos não vê-lo, ou meramente culpamos. Ah, isso é culpa do Estado, não temos nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Abençoado? Qual teologia eu ensino, entre aspas? E qual Jesus eu prego, entre aspas? Um Jesus indiferente a tais mazelas humanos, que está nem aí para as crianças e adolescentes enjeitadas? Ou um Jesus que continua afirmando que dos pequeninos é o reino dos céus? E eu, como cristão e humanitário, que digo ser, tenho feito algo ou tomado alguma atitude cristã ou religiosa para mudar essa caótica realidade das tais sementinhas do mal? Amém ou não amém?